seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar a Magia do Futebol, podcast oferecido por Coca-Cola. Nosso primeiro episódio de 2024 e já vamos começar em grande estilo, do jeito que eu gosto. Uma resenha entre mulheres com uma super convidada aqui. Tudo certo? Duda Gonçalves, repórter da ESPN. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por me deixar compartilhar com vocês um pouquinho dessa magia do futebol, que eu sou suspeitíssima para falar desde pequena, hoje como repórter na ESPN, vivendo um pouquinho de tudo, né? E muito feliz de estar aqui, da gente poder trocar essa figurinha sobre futebol, sobre esporte e sobre competições que eu gosto tanto. É bom demais, né? Falar de Conmebol Libertadores, Sul-Americana. Então, assim, a resenha vai ser boa, que a gente vai falar das competições, das suas experiências e também eu quero saber, obviamente, um pouquinho sobre sua trajetória. Duda é super novinha, tô me sentindo aqui meio idosa, entendeu, pessoal? Mas, assim, Duda é novinha, mas tem já uma super experiência, já viveu muita coisa em Conmebol Libertadores e Sul-Americana também. A gente vai contar um pouquinho pra galera que tá assistindo a gente, certo, Duda? Certíssimo, tem muita coisa pra gente falar. Muita coisa. E, assim, pra começar, eu queria saber de você como que o futebol entrou na tua vida. O futebol te escolheu ou você que escolheu o futebol? Eu não- acho que a família escolheu por mim, né? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem duas torcidas gigantescas, Atlético e Cruzeiro. Minha família sempre foi de arquibancada, sempre foi de estar envolvida em torcidas organizadas. Então, desde pequena, ela acompanhava minha mãe nos estádios e isso foi crescendo, né? Aumentando. Não era uma ideia, uma vontade de trabalhar com futebol. Eu sempre gostei de estar na arquibancada, gosto até hoje, quando eu tenho um tempinho de estar ali do outro lado. E as coisas foram acontecendo. Eu recebi uma oportunidade de começar como repórter e de lá para cá não parei mais. Mas o futebol sempre esteve junto comigo, assim, de ir para estádio, de finais de semana sentada ali com a família no sofá de casa assistindo quando não estava no estádio. É o assunto dentro de casa, né? Quando a gente está reunido. De família. Reuniões de família. Sempre tem um embate, né? As duas torcidas ali. Mas é muito gostoso, assim, o futebol me escolheu e hoje eu escolho o futebol todos os dias porque é isso, estou envolvida, imersa e não consigo sair mais. Muito bom. Aliás, me chamou a atenção uma coisa que você falou. Você acompanhava a tua mãe no Sim, estádio, é sim. isso? É legal, né? Porque, assim, a gente, obviamente, hoje vê muito mais mulher no estádio. Mas antes, a gente sabe que não era tanto a realidade. O estádio era um ambiente mais hostil pra gente. Então, eu gostei do seu comentário. A sua mãe que te levava, é isso? A minha mãe. E vou te falar, é uma torcedora fanática, assim, de parar a vida toda para poder assistir o jogo do time dela. E se o time dela perde, ela não consegue mais, o humor acaba, o dia se transforma. Quem não, né, gente? É isso, a minha mãe é super fanática, assim, e eu até brinco com ela que depois que virei jornalista, virei repórter, a minha paixão ali, né, esse fanatismo diminuiu um pouquinho, mas ela carrega isso até hoje. Eu acho muito bonito, assim, de ver ela envolvida nisso tão fortemente e de ter passado, né, de mãe para filha também esse sentimento e que eu também, se um dia tiver, já falei que não tem como, vai ser passado porque a gente não consegue, né, é um amor de família, é inexplicável o que o futebol faz também nesse sentido. Ela deve ter um super orgulho de você, então. Super. Foi o número 1. Super. Em Belo Horizonte já cobri o time dela, inclusive, né? Cobri Atlético e Cruzeiro. E ela, assim, ficava maluca de me ver nos jogos, né? De poder estar ali conversando com os ídolos dela. Ela fica louca, assim. Muito feliz de tudo que eu tenho feito. E de estar também diretamente ligada ao futebol. E qual foi tua porta de entrada no jornalismo? Eu comecei como marketing digital. Eu participei por 9 meses fazendo estágio no marketing digital na A4D em Belo Horizonte, que é um produto do Grupo Estado de Minas, que em Minas é muito grande. E aí depois eu fui para a TV Alterosa como estagiária e foi quando eu recebi a oportunidade da Inconfidência. Eu participava de um projeto na faculdade, que era de comentaristas júniores, a gente ia para o estádio para poder comentar os jogos, para pegar experiência, enfim, conhecimento. E eu comentei 2 jogos. E desde sempre, aliás, isso é muito legal, porque eu fiz um Cruzeiro e Racing na Libertadores de 2018. E, assim, totalmente nova, não fazia a menor ideia do que estava fazendo ali numa tribuna de imprensa, né? Em loco, assim, um jogo gigantesco. E depois as coisas começaram a evoluir. O José Augusto Toscano, que é coordenador de esportes da Rádio Inconfidência, falou: gostei muito da sua voz, gostei muito do seu conteúdo, quero você comigo como repórter. E eu nem imaginava, né? E foi quando ele falou: mas eu só te trago se você aceitar narrar.
E aí aceitei narrar, aceitei fazer reportagem e não parei mais, assim. Entrei no jornalismo esportivo e fiquei... E tô aqui até hoje, assim, nesse mesmo embalo. Mas foi basicamente isso. Estágios e depois comecei na Inconfidência, que foi minha casa, e até hoje é, assim. Legal saber que a Conmebol Libertadores teve uma importância, principalmente nesse seu pontapé inicial, né? Sim. E você falou sobre narração. Você também entrou na ESPN Sim. por conta da narração, né? Exato. Justamente pensando nesse mercado de mulheres, que até pouco tempo narradoras eram poucas. E aí eu comecei substituindo a Isabelle Moraes na Rádio Inconfidência e participei do Narra Quem Sabe em 2021, a segunda edição do Narra Quem Sabe pela ESPN. E eu queria justamente me desafiar enquanto comunicadora, de saber o que eu conseguia fazer. E mais de 330 inscrições, fiquei entre as 5, depois das 5, as 2 finais, fomos eu e a Isa selecionadas, contratadas pela ESPN. E entrei para ser narradora da ESPN de esporte a motor, de tênis, de basquete. E pouco tempo depois, justamente por conta da Libertadores e da Sul-Americana, a ESPN acaba me trazendo para reportagem, né? Comecei a fazer algumas participações ali em Belo Horizonte com a América, inclusive, que eu cobri por muito tempo em BH, na Libertadores de 2022. E aí fiquei na casa como repórter, assim. Acho que as competições Conmebol têm também um papel muito importante desde o início da minha carreira e também nessas transições. A gente fala muito sobre a magia de acreditar, né? Sim. Em conquistar a glória eterna, enfim a Sul-Americana. E eu acho que também pra gente, como jornalista, também tem essa magia, né? De você tá ali dentro, envolvida dentro da competição, porque é diferente, né? É muito diferente. Eu ainda não sei explicar como é estar dentro do campo em uma competição Conmebol. Porque do lado de fora a gente sabe, né? A gente acompanhou muito os clubes brasileiros e até certo tempo atrás era dificílimo ter um brasileiro em uma competição sul-americana. E a gente ficava naquela euforia de tem um brasileiro ali. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de brasileiros, mas ainda é uma magia de os torcedores poderem acompanhar mais um time fora de casa. E a gente poder se envolver e contar essas histórias, né, tão difíceis. Eu tenho acompanhado times que têm chegado, talvez, pela primeira, pela segunda, pela terceira vez em uma competição sul-americana. E é muito legal poder estar envolvido diretamente e genuinamente, né, contando essas histórias, assim, os torcedores muito emocionados. E isso passa pra gente porque o futebol também é isso. Não é só o ganhar, não é só o vencer. Lógico que competições internacionais todo brasileiro quer ganhar, mas de poder contar essas histórias, de já estarem ali em uma competição sul-americana, em uma competição continental, é muito grande, assim. E para mim, todo jogo ele é muito especial. Eu falo que não tem um maior, um melhor, um pior. Todo jogo é muito importante porque é uma história única. E competição, Conmebol, acho que faz isso com a gente, né? Todo jogo tem um elemento ali que faz a gente guardar no coração. Estive com o Atlético em 2022, pênalti perdido. Tive com o Atlético Paranaense em 2023. Contra o Palmeiras, você tá falando? Exato, Atlético e Palmeiras eliminado ali, aquele foi pênalti um jogo desperdiçado. Absurdo, né? Aquele 0-0 que foi assim, Exato. 2 expulsos lá do Palmeiras. Exatamente. Em 2023, com o Atlético Paranaense também, teve a expulsão do Pedro Henrique, que eu estava ali cobrindo o Atlético Paranaense. Então, cada competição, cada jogo tem uma história muito legal para se contar por trás, além do todo, né? Então, acho que a magia está sempre ali, é muito presente, é muito forte quando a gente escuta aquele hino e fala, é uma competição Conmebol. Aliás, você que está assistindo a gente, assim, temos que confessar que somos privilegiadas, porque assistir um jogo de Conmebol Libertadores e de Sul-Americana de dentro do campo é um negócio surreal, né, Duda? É diferente. Tem algum jogo que, assim, te marcou de atmosfera, que você tava ali dentro do campo e te marcou demais, assim? Que me marcou mais... eu falo que a Sul-Americana do ano passado me marcou muito, mas não a final. O Corinthians e Fortaleza me marcou muito, né? A semifinal, porque... a volta no Castelão, assim, eu lembro de todo mundo falar o Corinthians vai passar, o Corinthians é muito grande, o Corinthians já tem experiência, a camisa pesa. E eu tava cobrindo justamente o lado do Fortaleza. Então, eu tava naquela ansiedade também, o clube podia ir para uma final pela primeira vez. E quando o Fortaleza consegue marcar, consegue
ali o árbitro apita e o Fortaleza vai para a final, nem eu acreditava. E aí eu olhei para trás e tinham vários torcedores do Fortaleza chorando, assim, emocionados, porque era isso, era o Fortaleza que até pouco tempo estava na Série C, indo para uma final de Sul-Americana, que ninguém nunca imaginou na vida, assim. E eram 2 clubes brasileiros que, assim, com uma camisa muito pesada, e eu falei, caramba, esse jogo é muito especial. Eu fiz a final também de 2023. É um jogo muito importante para mim também, porque foi minha primeira final sul-americana. E eu lembro, assim, é isso, ver, por exemplo, um Fernandinho em campo, gigantesco, por um Atlético 2022, Paranaense. De 2022. Da Libertadores. E a gente, assim, acompanhar tudo isso é muito mágico, assim, ver jogadores que a gente não pensava em ver no futebol brasileiro e atuando por uma final, né, pelo Atlético Paranaense em uma final de Libertadores. E estava lotado o estádio, assim, a gente olhava um estádio gigantesco em um outro país e tinham brasileiros e mais brasileiros do Atlético Paranaense, do Flamengo. Foi muito bonito, assim, as duas, mas eu acho que o Corinthians e Fortaleza da semi do ano passado me marca mais pela emoção do jogo, pelo tamanho do que aquilo viria a ser e acabou sendo também. Eu quero falar mais da competição com você, mas antes eu queria voltar um pouquinho na tua trajetória, porque assim, a gente estava falando de narração, né? Sim. Foi difícil para você começar na narração sendo mulher? Porque a gente sabe que nós já estamos ocupando muitos espaços no jornalismo esportivo, mas a mulher narradora ainda enfrenta muito preconceito, né? Muito. É muito difícil, assim. E eu falo porque eu sou ouvinte de rádio desde pequena, trabalhei no rádio e a nossa narração, ela é muito masculina. Eu falo do rádio porque é onde nós não vemos o outro, né? Na televisão a gente ainda vê, mas no rádio a gente não vê o outro. E para nós a voz é muito marcante. Então eu particularmente, quando comecei a narrar, eu tinha referências masculinas. Era o tom de narração, era o timbre de narração, era aquela voz que preenchia o rádio. E quando eu comecei a narrar, eu tinha 18, 19 anos e eu justamente estava começando, né? A voz ainda não era ideal, era uma voz feminina e a cobrança era justamente essa. A voz não é para... A narração não é para uma voz feminina, a voz me incomoda, nossa, não aguento ouvir essa voz. Porque é uma voz de mulher e a gente está acostumado com uma voz masculina, uma voz de homem presente nas narrações esportivas. Isso está começando a mudar agora. E eu lembro que eu me abatia muito com isso, né? De, meu Deus, eu não estou fazendo nada demais. Eu estou narrando e eu sou uma mulher, não tem como eu fazer outra coisa. E aí foram vários processos, porque enquanto mulher a gente tenta trabalhar a voz para ser um pouco mais grave, para ser um pouco mais masculina, ser um pouco mais agradável para quem está ouvindo. Ao mesmo tempo, a gente não pode descaracterizar o que é nosso, que é a nossa identidade, que é a voz. Então, foi difícil, assim. E recebi muitas críticas. Ao mesmo tempo, recebi um apoio gigantesco, que, por exemplo, foi do Toscano na época, e depois da própria ESPN no Narra Quem Sabe, que essa é a sua voz, essa é a sua narração, essa é você, e não tem como tirar. Mas muito preconceito, muito. E a gente percebe que é muito mais preconceito por ser mulher. Não é porque a gente está narrando, porque a gente está tentando desbravar um outro mundo. É porque é mulher, é porque incomoda, que a gente está chegando ali também, ocupando esses espaços. Hoje não estou como narradora, mas assim, vejo toda a trajetória de outras mulheres que conseguiram chegar e se firmar como narradoras e outras tantas que tentam e sequer têm oportunidade justamente por isso. Porque nós temos um mercado muito masculino, nós temos um público que ainda é muito masculino e que cobra essa masculinidade presente. Então, quando tem uma presença feminina, incomoda, ela gera um atrito, ela gera, né, um incômodo. Mas foi muito difícil, assim. E é um preconceito que existe hoje, existia antes, vai existir sempre, porque as pessoas têm dificuldade em aceitar que a gente está ocupando esses lugares. Ainda precisa ser quebrado, né? E vai ser muito difícil, muito difícil. Nós temos muitas narradoras hoje e ainda assim, e narradoras em diferentes canais, narrando diferentes esportes, e ainda assim as pessoas insistem em reforçar um estereótipo, reforçar que eu não gosto. Porque quando eu não gosto de um narrador, eu simplesmente não escuto. Falo, nossa, realmente a narração não bate com o que eu gosto, e tá tudo bem. Mas as pessoas, elas gostam de reforçar que estão incomodadas com aquilo. Nossa, eu não gosto dessa narradora. Nossa, a voz é ruim. Nossa, como narra mal.
Elas gostam, isso dá prazer. E sempre tem um gênero ali dentro, né? Sempre. Tipo, não gosto de narração de mulher. Sempre. Né? Não é sempre. porque você não gosta daquela narradora X ou Y, mas Exato. não gosto de mulher narrando, né? É Exato. difícil a gente ver alguém falando, olha, eu não gosto de um homem narrando, né? E geralmente vem acompanhado de um comentário que ele é muito claro, assim, na minha cabeça, do porquê. Ele sempre vem acompanhado de um não deveria estar ali. Ai, volta pra cozinha. Ai, vai limpar uma casa. Vai, sabe? Coisas relacionadas ao gênero, muito ligadas a uma cultura muito machista. Então, pra mim fica muito claro que o incômodo não é necessariamente com a narração. Até porque a narração, e é o que eu falo de mim mesma no começo, tem todo um trabalho, um aprimoramento. A gente sempre pode evoluir, desenvolver. Mas mesmo desenvolvendo, chegando no meu máximo, eu te incomodo, não faz sentido pra mim. E também não posso fazer muito, porque é isso, é a minha identidade, eu não posso mudar pra te agradar ou agradar milhões de espectadores. Então é sempre isso, é o gênero, é a cobrança e o incômodo que acabam dificultando um pouco o nosso trabalho. Assim. Se você for ligar pra isso, a gente não faz. Sim, não. Mas assim, como diria Zagalo, vão ter que nos engolir, né? Vão ter que não nos tem engolir. jeito. E cada vez mais. Exatamente, cada vez mais. E assim, tem uma outra questão, né? Sobre falar de ocupar espaços. Você é uma mulher negra. Sim. Então você tem noção, você tem consciência da referência que você se torna, principalmente porque quando nós somos, né, mais novas, enfim, Sim. a gente olha e projeta o que a gente quer ser no futuro, a gente sempre tem uma figura. E antes era a menina negra que queria ser uma Sim. jornalista esportiva, ela não tinha referência. referência. E você acaba sendo uma referência para essas meninas que estão vendo. Sim. Né? Eu acho que são 2 caminhos que eu tento fazer hoje. O primeiro de mostrar a possibilidade de fazer ponte, porque assim, não vou dizer que foi fácil chegar e tenho absoluta certeza e falo isso sempre, que qualquer deslize, ainda mais sendo mulher e sendo mulher negra, qualquer deslize ele tem um peso dobrado. Então, eu sempre tomo esse cuidado e de mostrar para as pessoas que é possível. Olha, eu cheguei, mas não é uma coisa de eu cheguei e quero estar aqui sozinha. Eu quero que as pessoas também venham. Então, eu sempre trabalho para que outras mulheres negras também se sintam à vontade, confortável de entender aquele espaço como nosso. Entender que é possível ser mais de um ali dentro. Eu sempre converso com muitos estudantes e falo, olha, é um caminho, eu estou aqui aberta, como várias pessoas estiveram para mim, para tentar ajudar, para tentar ensinar no que for necessário, porque eu recebo muitas mensagens. Você é uma referência, você é uma inspiração, como que eu posso ser como você? E para mim ainda assusta, né? Porque como que você lida com isso? Porque é uma responsabilidade, né? Muito grande. Eu sou muito nova também, então assim... É uma responsabilidade de a sua imagem estar na tela e outras pessoas se identificarem, se sentirem representadas e dali tirarem um caminho, né? Posso ser jornalista esportiva sendo mulher preta. Quando eu coloco tranças, sendo uma mulher usando tranças na tela. Então, é uma questão de identidade. E eu acho que eu faço assim como eu fazia com outras. Eu cito várias, né? Pela ESPN passaram Débora Gares, Karine Alves, que são, assim, gigantescas, que eu tenho um carinho enorme, que converso sempre, troco também essas figurinhas, porque a gente tem que se fortalecer. Então, eu sempre falo muito disso, de aprender umas com as outras, porque o meu caminho provavelmente vai ser muito similar ao das que estão vindo, assim como o meu é similar com o das que passaram, com algumas diferenças de gênero, de tempo, né? Temporal ali, marco temporal de gerações, mas ainda assim vai ter uma similaridade. Então, o que puder ser passado é muito importante. E eu brinco muito, assim, eu entro sendo eu mesma, e é o que eu falo para as pessoas. Cara, na tela eu sou uma mulher negra, eu uso tranças e é o meu dia a dia. E as pessoas vendo isso em casa também se sentem um pouco mais confortáveis, de poderem ser elas mesmas. O sonho, ele é super válido, eu falo isso também. Eu sonhei muito para chegar onde eu estou hoje e continuo sonhando, mas tendo os pés no chão. Eu sei que é dificílimo, eu sei que tem racismo, eu sei que tem machismo, eu sei que esses tropeços todos que a gente vai dar na vida naturais, eles estão sendo vistos, mas, bom, somos seres humanos e, a partir daí, todos nós vamos passar pelas Todo pelas mundo que mesmas trabalha dores. exposto está sujeito Exatamente. a qualquer tipo de... Então, assim, eu tento tornar tudo o mais real possível, sabe? Porque as pessoas entendem que
somos seres humanos, temos todos esses problemas culturais, temos todos esses problemas dentro das redações, e eu cobro muito representatividade em todos os lugares que eu passei, em todos os lugares que eu ainda vou passar, critico todos eles, mas já é um caminho nós estarmos chegando e fazendo com que seja possível outras pessoas chegarem também. E assim, tem essa responsabilidade que você falou, né? Sim. Mas quando você falou que você recebe muita mensagem de meninas e tal, além dessa responsabilidade, como que você se sente com isso? Você se sente, assim, privilegiada? Você se sente feliz em ver que meninas estão te procurando, meninas semelhantes a você que estão te procurando? Muito feliz, assim. Porque, primeiro, eu já fiz isso com muitas pessoas, né? De, nossa, te vi na TV, me senti representada. Como é legal ver uma pessoa igual a você na tela. De sentir mesmo que, de alguma forma, é possível, né? Até pouco tempo atrás, tinha pouquíssimas mulheres negras no jornalismo esportivo. Então, sentir que é possível. E de sentir que elas têm coragem de vir até mim e de que eu estou num caminho certo, sabe? Elas mandam desde cabelo até maquiagem, ao que aliás, tá belíssima, tá? Obrigada. Tenho que reforçar aqui. Até o que eu posso usar ou não usar. São coisas que parecem pequenas, mas que no dia a dia pra gente é muito importante, né? Comportamento, como chegar, como adentrar esse espaço. Então, não é só uma questão do esporte, do futebol, ou, enfim, do basquete. É como um todo. Essa representação, ela vem muito carregada. Então, eu fico muito feliz porque elas se sentem confortáveis e têm essa coragem de vir até mim. E na hora, assim, geralmente todas que eu recebo, eu respondo na hora, porque eu fico feliz e tento retribuir aquele carinho, aquele sentimento que está acontecendo ali no momento, né? Nossa, te vi, gostei. Já encontrei com alguns pais, inclusive, que falam: minha filha te vê na TV e fica feliz, quer usar o mesmo legal. cabelo, sabe? E crianças menores, né? Então, assim, para mim é muito gratificante, porque quando a gente entra no ar, a gente não tem essa intenção de gerar uma representação, de gerar ali, talvez, uma emoção diferente. Mas quando isso vem tão natural, e aí eu falo, bom, tenho essa responsabilidade, vou continuar tendo essa responsabilidade, o que eu posso fazer para melhorar? Então, geralmente, eu converso com essas meninas, com essas mulheres, eu mando vídeos, né? Enfim, alguns pais já vieram para mim, isso é muito legal. O pai fala: minha filha estuda jornalismo e ela é sua fã. E aí eles param aí, e ela é sua fã. E eu falo: não, qual é o nome dela, onde ela faz faculdade, posso mandar um abraço, posso mandar uma mensagem, gerar um tipo de contato, porque é essa proximidade que para mim é mais importante do que a responsabilidade e a representatividade. É que fazer com que elas se sintam parte disso tudo. Assim, eu falo sempre que eu sou só a Duda e tá tudo bem. Mas elas têm num patamar de a Duda Gonçalves da ESPN. Claro. Então, eu tento sempre aproximar e gerar mais pontes do que barreiras, porque barreiras a gente já tem muitas, né? Muito legal. Muito bom, assim, esse seu depoimento. Mas agora vamos falar um pouco da competição. Quero saber o que a Conmebol Libertadores representa para você. Eu acho que é uma magia, né? Quando a gente se lembra, e eu estava anteontem em Buenos Aires, e aí eu estava fazendo essa reflexão. Quando eu lembro de ver clubes tão grandes jogando uma competição Conmebol, e eu pequena assistindo em casa, eu falo, caramba, um dia eu já estive no sofá torcendo, seja a favor, seja contra, mas tendo a dimensão de que esse evento é gigantesco, assim, é gigantesco. A gente, até vivendo a gente não consegue dimensionar, eu ainda não consigo dimensionar. Mas de fazer esse paralelo de criança... É uma noite de Libertadores. É uma quarta-feira de Libertadores. E é uma quinta-feira, é um silêncio que, sabe, diz muito sobre a emoção que as pessoas sentem, a apreensão que as pessoas sentem. É difícil de escrever, porque, assim, é aquele gol nos últimos minutos de um mata-mata da Libertadores, que ou seu time está eliminado, ou seu time vai passar e... talvez vá para uma final. Aquele frio ou talvez... na barriga constante, né? Exato. Ou talvez vá para um Mundial. O peso da Libertadores, o peso da Sul-Americana, das competições Conmebol, eles trazem consigo uma magia e eu acho que, hoje, como jornalista também falando, uma integração com o futebol e com a cultura que não tem tamanho, assim.
É muito legal a gente poder, como eu estive, pensar numa Sul-Americana, mas em tantas vezes uma Libertadores com o Boca Juniors gigantesco, e falar em cultura, falar em integração de dois países, falar em rivalidade de dois times, como hoje a gente está, né, construindo ainda mais com Palmeiras, com Flamengo, de times brasileiros batendo mesmo frente a frente com times argentinos, que são muito fortes em competições Libertadores e Sul-Americana. É uma magia sem tamanho, assim. É o que lota um estádio, é o que para uma cidade. Pra gente, né, como jornalista, é quase um ápice, assim. É uma Copa do Mundo, uma Libertadores, uma final de Libertadores, assim. É diferente demais a gente sentir isso na pele, né? Eu gosto muito de brincar com o hino, porque pra mim é o que diferencia. Sim. É quando o estádio fica em silêncio para começar marca, o hino, né? é a marca, exato. E quando o jogo acaba, que a gente pode falar, meu time jogou uma Libertadores, meu time jogou uma Sul-Americana, fez história nesse dia, como, né, para mim é sempre histórico, mas assim, fez história com um feito, um marco muito grande, e isso para mim representa, porque é diferente, não é todo ano que a gente vai ter o mesmo time, não é todo dia que a gente vai ter o mesmo jogo, não é todo dia que a gente vai ter os mesmos jogadores, então não é o campeonato, os campeonatos nacionais, eles têm essa magia, mas acho que a gente se acostuma. Com a Libertadores e Sul-Americana, a gente nunca se acostuma. É um título diferente, né? E eu acho que, assim, o nosso continente, tudo que envolve as competições Conmebol, né? Tanto a Conmebol Libertadores quanto a Conmebol Sul-Americana, tem alguns ingredientes, como, por exemplo, estádios místicos. Sim, você tem a altitude, que é uma coisa sim, que faz parte da geografia de alguns sim, países daqui que não tem em outro lugar. Então, acho que tudo isso faz parte da mística mesmo da competição, né? E você falou, né, que você estava na Argentina. Eu queria até saber um pouco mais dessa sua experiência vivendo um Boca Juniors e Fortaleza pela Sul-Americana. Eu já estive na Bombonera, ano passado, inclusive, estava no jogo do Palmeiras, né, na semifinal. E é muito louco viver a Bombonera, né? É muito louco. É isso. Quando eu entrei no estádio, assim, é justamente isso que a gente estava falando da competição. É místico. Porque a gente cresceu assistindo e tendo uma dimensão de que aquilo é muito grande. Então, ainda que a gente entre ali, é um jogo, quando você cai a ficha, você fala, cara, quão grande é isso, né? Quão grande é o estádio, quão grande, quão apaixonados são os torcedores, seja numa noite de Libertadores Sul-Americana ou não, é o futebol, quantas pessoas se envolvem com a competição. E assim, para mim foi diferente. Foi a primeira vez que eu estive na Bombonera e também com Fortaleza fazendo história, né? O primeiro jogo do Fortaleza na Bombonera pela Sul-Americana. Tinha ganhado do Boca Juniors aqui, então ainda tinha toda aquela apreensão de, meu Deus, o Fortaleza Boca não perdeu do Boca, né? Exato, o Boca Juniors quer uma revanche dentro de casa, o que pode acontecer aqui. E era um jogo que também valia ali a liderança do grupo. Mas eu acho que o contexto todo, ter um estádio lotado, 54 mil pessoas, uma torcida ensandecida pelo Boca Juniors, a torcida do Fortaleza, quase 2 mil pessoas saíram. É maravilhosa, né? Saíram do Ceará para ir para a Argentina, para acompanhar o time, assim como estiveram no ano passado no Uruguai. E estavam ali vivendo o time, vivendo a noite de Sul-Americana. E em algum momento ali eu parei, olhei para aquilo tudo e falei, é uma noite de competição Conmebol. Tô aqui. É difícil a gente, né, trabalhando, cair a ficha, mas tô aqui. Olha quão grande é isso aqui. Seja com o Cavani em campo, né, que eu tava brincando bastante, um Cavani em campo, seja os jogadores do Fortaleza, que hoje eu tenho um carinho muito grande, seja a torcida do Fortaleza como um todo, e representando, assim, né, um time brasileiro em outro país. Eu acho que essa integração que você falou de altitude, de um estádio místico, de uma torcida muito aficionada, como a gente está acostumado com Boca e River, por exemplo, né, que são dois gigantes da Argentina, acho que isso faz a magia também, né? Constrói essa magia toda por trás. Esse sentimento que a gente carrega vem muito disso, dessas noites tão especiais que só saem de competições Conmebol. Acho que assim, Conmebol, Libertadores e Sul-Americana faz o torcedor cometer loucuras, né? Totalmente. Ano passado, em Punta del Este, a gente encontrava gente ali que veio de carro de Fortaleza. De ônibus, exatamente. De ônibus. Então, assim, as pessoas fazem loucuras para acompanhar
acompanhar o teu time, né? Acho que isso é muito especial, né? É uma história que só vai ser contada uma vez. E isso também faz com que as pessoas queiram estar muito juntas, né? É aquela final que eu não sei se vai ter outra, é aquele jogo que eu preciso estar presente. Então é isso, quando as pessoas saem de Fortaleza e pegam um ônibus 4, 5 dias para chegar no Uruguai. E ir embora à noite. E ir embora à noite. Detalhe. Exatamente, sem saber o que vai acontecer no jogo, que pra gente é o mais louco, né? E simplesmente chegar e estar lá e falar, eu estive na final da Sul-Americana de 2023. E isso tem um peso, né, que a gente não consegue mensurar. Mas é a presença ali, é contar a história. E é isso, é uma história única. Então, seja no Uruguai no ano passado, seja na Bombonera nesse ano, as pessoas gostam de contar aquela história. E pra gente contar a história como jornalista é o mais especial de tudo, é o mais importante de tudo. Então, acho que é isso. É esse sentimento de cometer loucuras, de ir atrás do impossível mesmo para conquistar, né, um título e largar tudo, vender casa, vender carro, assim, em Belo Horizonte, né? Sendo de BH, acompanhei em 2009 o Cruzeiro, em 2013 o Atlético, é exatamente esse sentimento, né? Conheço todo Belo Horizontino ali, cruzeirense, um atleticano que vendeu um carro, o outro que pegou um empréstimo. Fez aquela dívida, né, fez no aquela banco. dívida para poder ir acompanhar o clube numa final de Libertadores. E, enfim, é isso, sair de casa sem saber o que vai acontecer, mas tá ali pelo time, tá ali pela competição, por aquele momento histórico. É isso, é muito especial. E poder voltar com esse sentimento de eu estive lá, eu fiz parte disso, pro torcedor é muito Você falou dessas duas finais aí, né, que são especiais para as torcidas de Minas. Sim. Falando da mais recente, do mais recente título, que foi de 2013 pro Atlético Mineiro. Você lembra onde você estava esse dia? Tava em casa. Tava em casa? Tava em casa. Era pequena, né? Tava em casa, assim. E até justamente por todo esse frisson que tava em Belo Horizonte, em Minas Gerais como um todo, mamãe resguardou em casa. Vamos permanecer em casa. Mas tava em casa, assim. Eu lembro dessa campanha do Atlético de 2013 e é impossível a gente mensurar também o que aconteceu ali, né? E a gente conversa muito sobre isso. O que aconteceu em 2013, o pênalti do Vitor defendido, o milagre do Horto, que se tornou aquele estádio para o Atlético, né? Recentemente o Atlético inaugurou a Arena MRV e muitos torcedores do Atlético ainda falam não tem a mística que o Independência tinha. E aquele 2013 marcou muito a história do clube, não só pelo título, mas por toda essa sinergia, uma simbiose que acontecia dentro e fora do estádio, assim. Quem estava fora do estádio e não conseguia entrar para assistir o jogo, né, capacidade de 23 mil torcedores no Independência, levava toda aquela emoção, aquele sentimento para dentro. E era isso, cada jogo era uma final ali pro Atlético, né? E os torcedores do Atlético sofrendo até o último momento ali. Sim, foi uma loucura, cada jogo, né? Exato. Em cada jogo, em cada bola, e enfim. É muito grande o título do Atlético de 2013, justamente por todo o contexto de um time que foi até o seu limite e quando achou que acabou o limite, a torcida estava lá empurrando o Atlético até o final, assim. Então, assim, é muito especial. Eu acredito, Exato, né? Exatamente. Então, é isso. Acreditaram até o final, levaram o Atlético até o final e o título é a coroação, assim, de tudo que aconteceu, de toda a atmosfera que se criou em torno da Libertadores pro Atlético. A gente não precisa nem falar que tinha Ronaldinho Gaúcho, então, assim, é um plus ali, né? Mas, assim, de todo o contexto do que aconteceu em 2013 e se torna mágico, histórico, não tem um torcedor que não se lembre. E eu brinco muito, né? Quando a gente conversa, por exemplo, com o Vitor, hoje diretor de futebol do Atlético, para ele é um momento mágico, claro, na carreira, na história, mas para o torcedor que tornou o Vitor santo, né? Canonizou o Vitor. Né? Exato. As pessoas nunca vão tirar da memória, né? O Vitor, o feito. Então, assim, é muito grande. É disso que a gente fala, dessas histórias construídas. O que as pessoas construíram na memória em 2013 com o Atlético não tiram nunca mais, né? E o sentimento ali de estar envolvido é
é único, sem dúvida. E por falar no Galo, o Atlético começou muito bem esse ano a Conmebol Libertadores, né? Jogando muito bem. Você acha que os torcedores podem ter fé nessa equipe, que a equipe vai longe? Vou te dizer uma coisa, a gente tá falando de 2013, tem muitos torcedores do Atlético buscando similaridades. Aquela coisa meio de superstição, Exato. né? Tipo, olha aqui, ó, tá igual, pessoal. Olha, eu fui assistir o jogo com a camisa tal, o Atlético tinha ganhado, ganhou do mesmo resultado, tinha jogador X, estão buscando similaridades. Tem muitos amigos atleticanos também em Belo Horizonte, e eles estão, olha, em 2013 aconteceu exatamente isso, mas foi nessa data, eu fui com fulano assistir esse jogo, e assim, o Atlético começou super bem na Libertadores, agora com o Gabriel Milito também. Tem um baita time, assim, a gente não precisa nem falar. 2022 bate na trave ali, tá engasgado até hoje, né, para os jogadores do Atlético. Mas, assim, é isso. A torcida tá acreditando fielmente que esse ano vai. O Atlético tem um baita time, Hulk, Paulinho, Scarpa, e toda uma base sólida montada, né, dos últimos anos. E um treinador novo, assim. Tava com o Filipão, que também é experiente, mas entra um Milito com uma filosofia diferente e que coloca também esse Atlético mais pra frente, assim. Tá sendo legal de acompanhar toda a trajetória. Sofreu a primeira derrota, é bem verdade, mas está sendo legal de acompanhar os torcedores vivendo isso de novo, né? Sonhando com isso de novo. Vamos chegar numa final de Libertadores, assim. E é isso. Acho que a gente fala muito, né? Cobriu o Atlético e o Cruzeiro em Belo Horizonte por 2 anos. A gente fala muito, falta um título na carreira do Hulk. E os torcedores do Atlético querem que o Hulk consiga esse título, né? Seria muito especial, né? Que ele saia do Atlético e no dia que vier a sair com o título da Libertadores. Então, todo ano é o ano do Hulk, é o ano do Atlético conquistar a Libertadores. Se vai ser esse ano, não sabemos, mas que estão fazendo essa figa, que estão ali tentando, né, por várias formas, superstições, estão tentando que seja como 2015. Olha, você falou em superstição, vou te contar uma coisa para os torcedores do Atlético aqui. A pessoa que é mais, assim, apegada em dados e superstição e tudo mais. Desde, se eu não me engano, 2000, enfim, só 3 times que terminaram com a melhor campanha da fase de grupos bateram campeão. Então, assim, o Atlético tá brigando pela primeira colocação geral. Mas se não conseguir, talvez não seja tão ruim assim. Aquele torcedor que, entendeu? Fica, tipo, apegado a estatísticas. Dá pra chegar sem a melhor campanha também. Não tem problema, né? Não tem problema. Mas sempre bom, claro, decidir em casa, Sim. né? Eu acho que, assim, o torcedor do Atlético, nesse momento, só não quer ver o Palmeiras na frente. 3 anos seguidos, não né? Dá, que não loucura, dá. né? Eu acho que, assim, todos os outros torcedores do Atlético que tá nos acompanhando vai entender. Estive em 2022, estive em 2023. E aí, eu sei o sentimento, né, de estar ali de, poxa, de novo pro Palmeiras. Então, assim, acho que só não quer ver o Palmeiras. Pode vir outro time. Os torcedores do Atlético vão Flamengo, concordar. assim. Imagina pegar numas oitavas. O Flamengo pode confronto. terminar em segundo. Exato, exatamente. Tenso. É um grande confronto, assim. E eu não sei também nem dizer... Tem uma rivalidade. Não sei nem dizer o que seria um confronto Atlético e Flamengo numa Libertadores nesse momento, né? Tem elementos legais ali, tem um Tite, né? Ainda Total. também, que o Atlético também já tentou um retorno, assim... É um confronto gigantesco. A gente estava falando de uma possibilidade de Flamengo e Boca, né? Por exemplo, se caso o Flamengo fosse eliminado e o Boca também fosse para os playoffs. Meu Deus. Enfim, é isso que a gente fala do peso das competições, né? Não tem para onde correr, assim. Não tem. Eu acho que nesse momento o Atlético vem muito bem. Tem tudo para continuar, assim, com o baita time que tem. Só não quer ver o Palmeiras, o restante eu acho que dá pra levar. Pra terminar, Duda, você acredita numa final brasileira? Será que a gente vai copar Buenos Aires? Eu acredito, sim. Não é difícil. Eu tava fazendo, inclusive ontem, essas projeções de quem passa por onde, quem passa pelo quê, se chegar e sorteios, enfim. A gente tem um River, por exemplo, fortíssimo numa Libertadores. Mas eu ainda acho que de elenco, de talentos, os brasileiros ainda têm um elenco maior. Eu vou sempre, né, como nos últimos anos, ficar com essa lista Atlético, Flamengo e Palmeiras. Para mim, claro, Fluminense no ano passado também, mas para mim Atlético, Flamengo e Palmeiras nesse momento tem uma estabilidade um pouco maior nos campeonatos. E eu acho que são 3 fortíssimos candidatos. Vamos ver se o Fluminense surpreende, se consegue ajustar a rota até
o final, mas eu acredito muito em uma final brasileira, muito mesmo, assim. Não sei quem, não consigo hoje falar chega um X e Y, porque é isso, Libertadores é difícil, cada jogo é uma história e tem times qualificadíssimos, assim. São estratégias 1000, mas eu acredito numa final brasileira. Bom, frio na barriga vai ter. Ponto. Vai ter. Isso tá garantido, né? Vai ter. Tranquilidade, tranquilidade não vai ter. Comebol Libertadores é pros fortes, não tem jeito. Exato. Duda, foi um grande prazer te receber Prazer aqui. é todo meu. Muito obrigada, boa sorte, sucesso Obrigada. na tua carreira. Espero te ver mais vezes por aqui. Pode deixar, sempre uma honra. Muito obrigada pelo convite. Contar um pouquinho dessas histórias de competições Comebol que são tão especiais para mim. Compartilhar também um pouquinho da minha história, muito especial, muito legal. Sempre à disposição. Muito legal poder falar um pouquinho sobre a magia do futebol. Muito bom. Quero agradecer vocês também que ficaram com a gente. Aliás, compartilha esse papo aqui com a Duda, com os amigos, com as amigas. Segue nosso canal. Se você não tá seguindo, tá perdendo tempo, hein? Então segue nosso canal e é isso. Foi o primeiro episódio da Sim, Magia do Futebol. estreia. Tem muita coisa pra rolar na nossa temporada. Então, um beijo e até a próxima.